for esperar tudo que a academia quer para implantar a gestão do conhecimento, acaba que, na prática, ocorre pouco, que é isso que a gente vê, né? A educação, ela é prática, ela é isso. As empresas começaram a perceber que, para garantir a sua competitividade, tinham que mudar essa história, né? Então, eu acho que a dica, eu acho que é essa, é a gente ter no mundo acadêmico essa flexibilidade, né? Porque eu digo isso porque os congressos acadêmicos têm dificuldade até hoje de reconhecer o tema educação corporativa. Sabe por quê? Não tem muita bibliografia internacional. Ou seja, não tem bibliografia, não vai para a ANPAD, não vai para a ANPAD, não existe. Como não existe? E o que as empresas estão fazendo? Porque é parte do mundo acadêmico, não é só ver o quantos conceitos bonitinhos estão sendo aplicados, mas é estudar, principalmente se eu estou na área de gestão, estudar o que está sendo feito para daí melhorar do ponto de vista conceitual. Então, assim, eu digo isso com tranquilidade, porque venho do mundo acadêmico. A gente tem que sair do salto alto e achar que é só o nosso mundo que vale, que esse monte de gente que está ganhando rios de dinheiro é na sorte, porque eles são incompetentes e não sabem fazer nada. Espera aí. Então, se a gente também não, né, não souber ter esse equilíbrio e um pouquinho, eu acho que de humildade, eu acho que essa dificuldade se mantém. Eu não estou falando que o outro mundo é perfeito, mas eu acho que, para a gente realmente fazer acontecer a parceria universidade-empresa, a gente tem que reconhecer que cada um tem o seu valor e temos que dialogar, não para desqualificar, mas para todos se qualificarem, né? Deixa eu comentar um pouco isso aí, porque eu tenho atuação em empresa, em universidade, em centro de pesquisa. Então, como universitário, gestor universitário, eu sempre tive uma preocupação muito grande, né, na cooperação universidade e empresa. Então, respondendo assim para um professor, como metodologia, eu sempre orientei meus professores a fazer o seguinte, ter como princípio trazer a realidade do aluno, no caso, a empresa do aluno, para dentro da sala de aula e levar a sala de aula para a empresa do aluno, para a realidade do aluno. Isso é muito fácil de fazer, é uma questão simplesmente de querer. A gente conseguia em praticamente todas as disciplinas, e que tem a ver, por exemplo, com a base da educação do Paulo Freire, que é contextualizar o conteúdo, aquilo que se quer desenvolver, à realidade do educando, do aprendiz, né? Então, fazendo exercícios com base na realidade do aluno, tem aqui uma ex-aluna minha, Fátima, né? Todos os exercícios que eu dou é sempre contextualizado à realidade do aluno e vice-versa. E aproveitando também, né, usando a minha prerrogativa, estar com o microfone aqui à mão, fazer uma pergunta para os três, que essa também é uma preocupação muito grande, uma atenção muito grande nossa, aqui do Gaia, de toda a nossa trajetória profissional, que são os mecanismos não tradicionais de desenvolvimento de competências. Coisas, né, abordagens do tipo learning by doing, on the training job e outras coisas do tipo. Então, eu gostaria de ouvir a experiência de vocês três a respeito desses mecanismos, ou seja, né, integrando a aprendizagem dentro da própria rotina do trabalho, né, como complemento a mecanismos mais tradicionais, seja e-learning, EAD, mesmo salas de aula, etc., que são mecanismos muito efetivos. Então, gostaria de saber, a própria Mara citou, né, um exemplo, se isso está sendo usado, a professora tem uma experiência mais ampla, e o quanto isso está estruturado, por exemplo, em termos de avaliação, de eficácia, efetividade, coisas do tipo. Bom, eu acho que, se a gente disser que não acontece, a gente está mentindo, porque isso acontece o tempo todo. Por mais que a gente fale, vamos estruturar, precisamos mensurar,
ok, é importante para a gente poder medir resultado, tudo, mas eu acho que isso acontece dentro do processo normal, né? Uma pessoa entra, não é para toda atuação que a gente vai ter lá um processo de formação. Alguns deles acontecem até pela quantidade de profissionais que vão entrando na empresa. Quer dizer, às vezes você tem uma área tão específica que entra um profissional. Isso a gente tem dentro do centro de operações lá na CPFL. Hoje a formação acontece praticamente dentro da própria operação. E às vezes eu tenho até receio de que dentro da universidade ou dentro do sistema você fale, não, agora eu preciso medir, eu preciso controlar, a gente atrapalha esse processo, né? Então, na ânsia de querer sistematizar, eu acabo atrapalhando, interferindo no processo natural que já acontece. Eu acho que com um olhar um pouco mais crítico aí dentro de tudo isso, espera aí, será que eu tentando sistematizar, regularizar, passar lista de... Como fazer isso de forma a não atrapalhar o processo natural que já acontece? Que, de certa forma, eu acredito que não tem organização que não faça isso. Eu acho que todas fazem. E, às vezes, eu acho que uma preocupação nossa, que eu acho que tem que ter sempre, é como fazer sem atrapalhar o processo natural que já acontece. Né? Às vezes, na ânsia de querer sistematizar, eu quero colocar num formato de unidade de conhecimento, quero controlar a presença, quantas horas ele ficou, eu acabo atrapalhando esse processo. Eu acho que o nosso cuidado tem que ser maior nesse sentido. Né? Só aí, acho que complementando, do ponto de vista conceitual, que a gente tem assim, dado ênfase é que, na hora de conceber e modelar um sistema de educação corporativa, a gente deve, sim, nesse sistema, prever esse tipo de aprendizagem, com o cuidado que ela falou. A ideia, que é o sistema, né, sistematizar, é a intencionalidade. Toda empresa vai ter a aprendizagem situada, e isso vai continuar ocorrendo. Do ponto de vista do sistema, eu devo favorecer que esse tipo de aprendizagem seja intensificada. Então, não é estruturar para controlar, mas é estruturar para estimular que isso seja intensificado, que as pessoas aprendam de outras formas. Não vejo, não estão medindo nem o curso tradicional, muito menos, eu acho que a aprendizagem situada. Não vejo que ninguém esteja medindo isso. Agora, eu sou fã, e eu acho que a gente sabe o quanto que a aprendizagem situada ela é importante, muito dessa prática deliberada, ou da história do criar o desafio que eu falei, está ligado a isso. Porém, e hoje a gente até sabe que a grande eficácia vem dessa aprendizagem situada. Porém, eu acho que ela é muito eficaz desde que você tenha uma boa formação. Só a aprendizagem situada, sem uma boa formação, a pessoa nem percebe que está aprendendo e para que está aprendendo. E eu tenho até, só para finalizar, eu tenho usado um filme, que é um filme de circuito comercial, que, para quem lida com essa questão da educação, eu acho que vale a pena ver, chama Educação, Uneducation, que eu acho o máximo, porque, entre outras coisas, ele mostra isso, o que é uma menina com uma boa formação, que aí percebe todas as oportunidades de aprendizagem, e uma outra que está exposta às mesmas oportunidades e que simplesmente passa batido porque tem uma péssima formação e não consegue reconhecer que agora eu estou vendo o quadro do pintor tal ou escutando a música tal. Então, assim, eu aposto na aprendizagem situada e até na proporção que muita gente fala de ser 60 para situada e 40, 30, né, 60, 70 para situada e 30, 40 para formal. Mas desde que a formal exista. Só a situada, eu daí acho que ela pode ficar perdida. Só para colaborar, eu acho legal que nós três podemos fazer um trio aqui, cada um fala uma abordagem. Eu vou falar uma abordagem prática de novo, tá certo? Learning by doing. Você não pode ter o carimbo de especialista, dar um carimbo na cabeça do cara e falar, faça. Você tem que jogar o gato na água fria. Porém, é uma ferramenta importante.
E vou falar de um jeito assim. Para mim, tem 3 síndromes que destroem uma empresa. A primeira é a síndrome do herói. Todo chefe resolve os problemas, ele é o herói. Tá certo? A outra síndrome é do baga ensaboado. Não tenho nada a ver com isso. Pergunte para outro. E a síndrome do macaco gordo, que é o quebra-galho. Então, todo herói tem muitos macacos gordos na empresa. E ele começa a resolver os problemas e resolve tudo, porque ele tem muitos amigos. E aquele que é o colaborador, aquele rapazinho que estava lá, ele fica que nem papagaio de pirata, para lá e para cá, e ele deveria atuar nos processos. Então, esse líder, que é o que está falando, ele tem que sair de cima do muro e começar a fazer o Learning by Doing de forma consciente. Eu tenho minha gestão de competências, eu vou treinar você, e na primeira dificuldade, o que você vai fazer? É a Toyota. Você vai na Toyota, você pergunta qualquer coisa, como resolve, o japonês não responde nada. Ele simplesmente não te responde, ele fala, como você vai fazer? Isso é o Learning by Doing. E aí eu vou naquela escala de aprendizado. Eu vou checar se valeu o dinheiro que eu joguei lá. Então, quem tem que fazer esse Learning by Doing é o chefe, ou seja, o líder. Esse é o liderado, ele tem que fazer esse papel, fazer acontecer no dia a dia e ver se está tendo sentido isso que ele está fazendo. Mas hoje não necessariamente isso acontece. Mas isso basta também, que tem que treinar o líder, né? Bom, nós aqui já chegamos no nosso limite de horário, eu peço desculpas, eu imagino que tenha muito mais perguntas, muito mais questões a serem trazidas. E então eu, em primeiro lugar, agradeço a presença de todos. A próxima edição será no dia 30 de março. E visite o nosso site, nós estaremos sempre atualizando informações e conteúdos. Agradeço aos 3 palestrantes, foi realmente muito bom, muito produtivo para o nosso desenvolvimento estar aqui hoje com vocês. E espero que todos tenham, de alguma forma, aproveitado aí todas essas informações e conhecimentos transmitidos. Então, um abraço e até a próxima.